Renan Calheiros e Arthur Lira juntos em 2026. Será? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde, complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 31 de outubro, são agora 6 horas da tarde, e saiu uma notícia no Valor Econômico, mais precisamente no dia 30 de outubro, ou seja, na véspera de eu gravar esse vídeo, com a seguinte manchete: Lula tenta aproximar rivais, Arthur Lira e Renan Calheiros. O presidente tem insistido para que o presidente da Câmara e o senador façam um armistício, ou seja, que eles parem de brigar. E aí você vai lendo o texto e tem lá que foi procurado, que o Renan foi procurado e que o Arthur também, para a possibilidade deles se juntarem, inclusive para a eleição de 2026, uma vez que a gente vai ter duas chapas para o Senado em 2026. A gente teve também no dia 30 de outubro o lançamento do novo PAC em Alagoas. Foram anunciados cerca de 50 bilhões de reais em investimentos aqui para o Estado, e o Arthur Lira estava presente, assim como o senador Renan Filho, que é filho do senador Renan Calheiros. O senador Renan Calheiros não compareceu, mas também estava o governador Paulo Dantas, que também é do MDB. As falas foram de cordialidade, nada demais, uma alfinetadazinha aqui, outra acolá, mas nada fora do tom demais. O que é natural, porque eles ainda disputam a política local. Mas já há ali uma iniciativa de um pacto de não agressão em relação ao Arthur Lira e o senador Renan Calheiros, entre eles. Haja vista que tem muito tempo que o senador Renan Calheiros não ataca o presidente da Câmara de Deputados no Twitter, vice-versa, que eles pararam de trocar farpas. É claro que tem a questão da conjuntura do governo Lula, afinal de contas, ambos agora são base do governo federal, e isso também ajuda e tem essa interferência. Segundo a reportagem do Valor Econômico, o senador Renan Calheiros não disse nem que sim nem que não, mas que 2026 está longe, que é preciso esperar, esse tipo de coisa. E que o Arthur Lira teria enviado emissários para o senador MDBista, né? Por isso que ele respondeu que 2026 está longe, da formação de uma chapa entre os dois para a eleição para o Senado. E por chapa entenda-se que não há necessariamente a necessidade da coligação formal. As disputas para o Senado, em que pese o Senado ser uma casa legislativa, são disputas majoritárias, então permite a coligação partidária, assim como para governador, presidente, prefeito, etc. Ocorre que os Calheiros e os Lira já tiveram uma aliança em Alagoas há algum tempo. Não era nada muito próximo, muito agarrado, braço dado, aquela paixão toda, mas eles tinham ali um certo grau de aliança que, em dado momento, foi cada vez mais rompendo e ficando distantes, principalmente na eleição que elegeu o pai do Arthur Lira para o Senado. Ali, naquele momento, o Renan e o Benedito começaram a disputar o mais votado para a eleição das duas vagas, e aí, em princípio, ali ficou o início das rusgas entre eles. O Arthur Lira também acena com isso, porque ele quer indicar o vice do atual prefeito Maceió, o JHC, mas há um movimento, não há uma certeza, pelo menos, digamos assim, de que o Arthur Lira vai mesmo indicar o vice. Segundo o ex-deputado estadual Davi Davino Filho, que já foi candidato a prefeito de Maceió, teve uma boa votação, foi candidato ao Senado em 2022 e foi o mais votado da capital alagoana, inclusive tendo mais votos do que o atual ministro dos Transportes, Renan Filho, que é senador, né, mas está no cargo de ministro, que ocupa uma secretaria municipal aqui em Maceió. Ele falou, ou saiu no blog do Ricardo Mota, ele falou para o Ricardo Mota que o acordo é que ele seja o vice de JHC. Mas há uma
uma movimentação aí, enfim, isso não está definido. Inclusive o senador Rodrigo Cunha, que fica o tempo todo arrumando encrenca, tentando arrumar encrenca com o senador Renan Calheiros, inclusive tentou barrar a CPI da Braskem no Senado, ele quer ser o vice, e para ele é a única alternativa viável eleitoralmente, falando neste momento. O senador Rodrigo Cunha foi eleito em 2018, muito naquela onda do fora todos, nada presta, nessa onda do Bolsonaro, do bolsonarismo, enfim. Mas todos os analistas apostam, todo mundo acrava aqui em Alagoas, que ele não renova o mandato. Ele sendo vice de JHC, a mãe de JHC assume a titularidade no Senado, e JHC será candidato em 2026. Uma bola, inclusive, que eu cantei já há algum tempo aqui no canal. E ele assume a prefeitura de Maceió 2 anos, aspas, sem fazer absolutamente nada, e ganha uma sobrevida política considerável aí. Mas aí o Arthur Lira quer essa vaga, inclusive para manter influência nesse grupo aqui no comando da capital alagoana em JHC sendo reeleito. As pesquisas nesse momento dão a reeleição ao atual prefeito da capital alagoana. Só que como há essa movimentação, o Lira já acena para o grupo do outro lado. Vamos compor aqui. Né? E como eu disse já nesse vídeo, não precisa ser a coligação formal, apesar de poder e apesar de ser possível que isso ocorra. Mas não precisa ser. São duas chapas. Ou são duas vagas, melhor dizendo. Então, as bases de cada um, as lideranças ligadas a cada um, toda a campanha vai girando para um e para outro ali, sem necessariamente eles aparecerem juntos na televisão. E isso é plenamente possível. Política não tem isso de amigo. Cara, é meu amigo, meu. Política, ainda mais no jogo que esses caras fazem, no tamanho da disputa de poder que esses caras fazem, ela é muito baseada no pragmatismo. Como eu falei, os Calheiros e o Lira já estiveram próximos. O próprio atual governador Paulo Dantas, que foi reeleito em 2022, mas ele foi eleito indiretamente também em 2022, em maio de 2022. Mas no final de 2021 ainda, o Paulo Dantas era o candidato de consenso entre os Calheiros, o Lira, todos os grandes grupos políticos aqui de Alagoas, para a eleição indireta. O Renan Filho ficou sem vice, porque o seu vice foi ser prefeito de Arapiraca. Então, quando ele renunciou para se candidatar ao Senado, a Assembleia Legislativa fez uma eleição indireta. Quando tem menos de 2 anos e vacância no Poder Executivo, é o Poder Legislativo que exerce, que faz a sua eleição de forma indireta, para que o mandato termine, né, seja concluído esse mandato. E foi o que aconteceu com o Paulo Dantas. Por isso, Paulo Dantas venceu uma eleição para governador, mas já está no seu segundo mandato. Então, eles já tiveram ali um bom grau de aliança. Diversas lideranças no interior, prefeito e o que o valha, votam, ou votavam, ou votaram nos dois, no Renan Calheiros e no Arthur Lira, até porque eles nunca disputaram diretamente entre si. O Renan já vinha concorrendo ao Senado, etc., e o Arthur Lira ali na Câmara de Deputados, deputado federal, então não tinha problema em um prefeito do interior, quem quer que seja, votar nos dois. Eles não estavam concorrendo, não eram votos concorrentes entre si. Então não havia esse problema, esse constrangimento ou nada desse tipo. Esse aceno é evidente pela a conjuntura que está ocorrendo. Há uma movimentação no governo federal, no Planalto, para tentar isolar o que se entende de bolsonarismo. Os bolsonaristas, aspas, raiz, aqueles mais fascistóides mesmo. Os outros agregados que vão conforme a maré o vento, o governo está tentando atrair. Primeiro e essencialmente porque precisa desses votos na Câmara dos Deputados. E no Senado também, por que não? Então faz esse movimento. Mas para esse movimento se consolidar de verdade, precisa, inclusive, de um acordo, pelo menos de não agressão, entre o Renan Calheiros e o Arthur Lira. Eles juntos em 2026 é uma possibilidade. Hoje, em outubro de 2023, ainda remota, porque precisa passar ainda pelas eleições municipais, a gente precisa ver no que vai dar. A gente tem Arapiraca, o atual prefeito Luciano Barbosa, arrumando a sua reeleição, e ele rompeu com os Calheiros, porque ele abandonou a vice-governadoria, mas já recompôs com os Calheiros, e ele é muito próximo, ficou muito próximo do Arthur Lira, justamente por conta desse rompimento há 4 anos, né? Na verdade há 3, né? Em 2020, por conta desse rompimento, mas eles já se recompuseram. E aqui em Maceió, na capital, há esse problema. Não há certeza ainda que Arthur Lira vai indicar a vice de JHC. Então, o Arthur Lira também usa esse jogo para pressionar aqui a capital alagoana, a disputa da capital alagoana ao prefeito da capital alagoana.
e que mesmo que ele indique o vice, ele pode muito bem compor com o Renan Calheiros uma dobradinha para o Senado em 2026, porque, como diz aqui o Matuto, não infrói nem cutriboi. Não muda nada. E se isso acontecer, a gente tem um grande plot twist na política alagoana que tem reflexos na política nacional também. Se o Renan Calheiros e o Arthur Lira marcharem juntos em 2026, muito provavelmente eles serão os dois senadores de 2026 e vão dominar ainda mais a política local e exercer ainda mais influência na política nacional. É sempre bom a gente acompanhar esse movimento, isso é tudo muito incipiente. Já há o gesto ali de não agressão, o Renan parou de bater no Arthur Lira, o Arthur Lira veio para o lançamento do PAC, elogiou o Renan Filho, elogiou o governador, o próprio governador já tinha feito gestos ao Arthur Lira, porque precisa de recursos federais aqui para o Estado. O governador Paulo Dantas é do MDB, do grupo do Renan Calheiros, etc., mas ele é gestor, ele é o governador, ele precisa de recursos e o Arthur Lira é uma boa ponte para conseguir recursos aqui para o Estado de Alagoas. Então, a coisa que já está meio distensionando já há algum tempo. Mas é sempre bom a gente lembrar disso, né? Política não tem essa de amigo, o cara é meu amigo, o cara não é e tal. Tem um momento de disputa, às vezes essa disputa passa da civilidade, vai ali mais para questões umbilicais, etc., mas é muito a disputa, a política pela política. A política ela é pragmática, ela não tem amor, não tem nada disso, principalmente nesse jogo grande que está acontecendo aí. E se isso acontecer, a gente vai ter de novo a união de dois gigantes num estado pequenininho. Como eu costumo brincar, Alagoas parece um viveiro de periquito, com dois gorilas dentro se batendo, com Arthur Lira e Renan Calheiros disputando. Se eles pararem de disputar, aqui a política local aqui de pararem de brigar, são dois gorilas que vão acalmar o viveiro e aí dominou o viveiro completamente.